O direito processual civil brasileiro possui como uma de suas funções essenciais assegurar a efetividade das decisões judiciais e garantir que os direitos reconhecidos pelo Poder Judiciário sejam concretamente satisfeitos. Não basta que o Estado juiz declare a existência de um direito, é indispensável que haja instrumentos capazes de tornar esse direito efetivo no plano material. Nesse contexto, o cumprimento de sentença e o processo de execução assumem importância central dentro do sistema processual civil, pois representam os mecanismos por meio dos quais o credor busca a satisfação prática de sua pretensão diante do inadimplemento do devedor. A fase executiva do processo é o momento em que o Estado utiliza sua força coercitiva para assegurar o cumprimento das obrigações reconhecidas em títulos judiciais ou extrajudiciais, promovendo a cobrança judicial, a constrição patrimonial, a penhora de bens e, eventualmente, a expropriação patrimonial do executado. A evolução histórica do processo civil demonstra significativa transformação da atividade executiva. Durante muito tempo predominou uma visão excessivamente formalista da execução, marcada por procedimentos lentos e ineficientes. A morosidade e a dificuldade de satisfação dos créditos comprometiam a credibilidade do sistema de justiça. Com o passar do tempo, o legislador passou a valorizar a efetividade processual, especialmente após a Constituição Federal de 1988, que consagrou princípios fundamentais como o acesso à justiça, a razoável duração do processo e a tutela jurisdicional efetiva. O Código de Processo Civil de 2015 consolidou essa tendência ao ampliar os poderes do juiz, fortalecer mecanismos de coerção patrimonial e flexibilizar técnicas executivas destinadas à satisfação do crédito. O processo de execução fundamenta-se na ideia de responsabilidade patrimonial. O patrimônio do devedor constitui garantia geral dos credores, razão pela qual os bens presentes e futuros do executado respondem pelas obrigações inadimplidas, salvo as hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei. A execução civil moderna não se dirige à pessoa do devedor, mas sim ao seu patrimônio. Isso decorre da superação histórica das formas primitivas de execução pessoal, incompatíveis com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal somente admite prisão civil em hipóteses excepcionais, especialmente no caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentar. A atividade executiva pressupõe a existência de um título executivo. O título executivo é o documento ou pronunciamento jurisdicional ao qual a lei atribui força suficiente para legitimar atos de coerção patrimonial. Não existe execução sem título executivo, pois o título representa a demonstração mínima da existência de obrigação certa, líquida e exigível. A certeza refere-se à existência definida da obrigação, a liquidez corresponde à determinação do valor ou objeto devido, e a exigibilidade significa que a obrigação não depende de condição suspensiva ou termo pendente. Os títulos executivos podem ser judiciais ou extrajudiciais. Os títulos judiciais decorrem de pronunciamentos jurisdicionais dotados de eficácia executiva, como sentenças condenatórias, decisões homologatórias de acordo, sentenças arbitrais, decisões estrangeiras homologadas e outras hipóteses previstas em lei. Quando a execução se baseia em título judicial, utiliza-se o procedimento denominado cumprimento de sentença. Já os títulos executivos extrajudiciais são documentos aos quais a lei confere força executiva independentemente de prévio processo de conhecimento, como contratos assinados por duas testemunhas, cheques, notas promissórias, duplicatas, escrituras públicas e contratos garantidos por hipoteca, penhor ou anticrese. Nesse caso, a cobrança judicial ocorre por meio do processo autônomo de execução. O cumprimento de sentença representa uma fase do processo já iniciado anteriormente. O processo de conhecimento desenvolve-se até o reconhecimento judicial do direito do credor e, posteriormente, inicia-se a fase executiva voltada à satisfação concreta da obrigação. O Código de Processo Civil adotou modelo sincrético, reunindo cognição e execução dentro da mesma relação processual. Isso contribuiu para a simplificação procedimental e maior celeridade na satisfação do crédito. Quando a sentença reconhece a obrigação de pagar quantia certa, o devedor é intimado para efetuar pagamento voluntário dentro do prazo legal. Caso não haja pagamento espontâneo, incidem multa e honorários advocatícios adicionais, iniciando-se a fase de execução forçada.
A multa legal possui caráter coercitivo e busca estimular o adimplemento voluntário da obrigação. Decorrido o prazo sem pagamento, o credor pode requerer imediatamente a prática de atos constritivos, como penhora de ativos financeiros, veículos, imóveis e outros bens. A cobrança judicial no processo civil contemporâneo tornou-se significativamente mais eficiente em razão da integração tecnológica entre o Poder Judiciário e diversos bancos de dados públicos e privados. Sistemas eletrônicos permitem localização rápida de patrimônio do devedor, incluindo contas bancárias, aplicações financeiras, veículos automotores, imóveis e participações societárias. O bloqueio eletrônico de ativos financeiros revolucionou a efetividade da execução civil, pois possibilita a constrição imediata de valores existentes em instituições bancárias. Tal medida busca impedir que o executado esvazie seu patrimônio antes da satisfação do crédito. A penhora constitui um dos atos mais relevantes da execução civil. Trata-se da apreensão judicial de bens do devedor destinados à garantia da execução. A penhora individualiza a parcela do patrimônio do executado e a vincula à futura satisfação do crédito. Embora não retire imediatamente a propriedade do bem, limita sua livre disposição e assegura preferência ao credor na futura expropriação. O ato de penhora deve respeitar critérios legais e observar a proporcionalidade entre o valor da dívida e o patrimônio constrito. O Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial de penhora, priorizando dinheiro em espécie ou em depósito bancário, títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários, veículos, imóveis e outros bens. O dinheiro ocupa posição prioritária por representar forma mais eficiente e menos onerosa de satisfação do crédito. Contudo, a ordem legal não possui caráter absolutamente rígido, podendo ser flexibilizada conforme as peculiaridades do caso concreto e os princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução. O princípio da menor onerosidade estabelece que, existindo vários meios executivos igualmente eficazes, deve o juiz optar pelo menos gravoso ao executado. Entretanto, tal princípio não pode ser utilizado como instrumento de inviabilização da execução. O direito do credor à satisfação do crédito deve ser compatibilizado com a proteção patrimonial mínima do devedor. A jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor, não sendo admissível proteção excessiva ao executado em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. Embora o patrimônio do devedor responda pelas dívidas, a legislação estabelece hipóteses de impenhorabilidade destinadas à preservação da dignidade humana e da subsistência do executado. São impenhoráveis, em regra, salários, vencimentos, aposentadorias, pensões, pequenas propriedades rurais exploradas pela família, seguro de vida, utensílios domésticos essenciais e o bem de família. O bem de família é protegido pela legislação especial e corresponde ao imóvel residencial utilizado pela entidade familiar. A finalidade da proteção é assegurar o direito fundamental à moradia. A impenhorabilidade salarial não é absoluta. Em determinadas situações, a jurisprudência admite penhora parcial de salários quando os valores recebidos excedem significativamente o necessário à subsistência digna do devedor e de sua família. Também é plenamente admissível penhora salarial para pagamento de prestação alimentícia. A relativização da impenhorabilidade busca equilibrar o direito do credor com a proteção existencial do executado. Após a realização da penhora, o bem constrito normalmente passa por avaliação judicial. A avaliação destina-se à fixação do valor de mercado do bem para a futura alienação. A correta avaliação é essencial para evitar prejuízos tanto ao credor quanto ao executado. Em seguida, inicia-se a fase expropriatória da execução. A expropriação representa o conjunto de atos destinados à transformação do bem penhorado em recursos financeiros aptos à satisfação do crédito exequendo. O Código de Processo Civil prevê diferentes modalidades de expropriação, incluindo a adjudicação, alienação por iniciativa particular e leilão judicial. A adjudicação ocorre quando o próprio credor recebe o bem penhorado como forma de pagamento da dívida. A alienação por iniciativa particular permite venda intermediada por corretor ou leiloeiro credenciado. O leilão judicial, presencial ou eletrônico, busca obter o maior valor possível mediante concorrência pública. O leilão judicial constitui importante mecanismo de conversão patrimonial.
O bem penhorado é ofertado ao público e vendido ao maior lance, observadas regras procedimentais destinadas à transparência e proteção dos interesses das partes. Caso não haja licitantes no primeiro leilão, admite-se realização de segunda praça com redução do valor mínimo, desde que não se caracterize preço vil. A vedação ao preço vil busca impedir alienações extremamente desvantajosas ao executado. A execução de títulos extrajudiciais possui procedimento próprio. Diferentemente do cumprimento de sentença, existe instauração de processo autônomo mediante petição inicial apresentada pelo credor. O executado é citado para pagar a dívida no prazo legal ou apresentar defesa por meio de embargos à execução.